Nós vamos dar início agora ao estudo do tópico de equilíbrio químico. Então, quando a gente trabalhou a questão de reagentes limitantes, algum tempo atrás, nos vídeos relacionados ao tópico de estequiometria, a gente viu que o reagente limitante era aquele reagente que, em menor quantidade estequiométrica, não necessariamente isso significa que ele está em menor quantidade em mols, né? Mas ele está em menor quantidade estequiométrica em relação aos demais. Ele é um reagente que vai acabar, né? O consumo dele, mediante avanço da reação, vai fazer com que ele acabe antes dos demais e que, portanto, a reação tenha um limite até o qual ela possa avançar na produção de produtos e no consumo de reagentes, né? Então, um caso que poderia ser usado como exemplo é o consumo de carbono em presença de oxigênio para a formação de CO2, que é a queima do carbono. Dependendo de quem desses dois estiver em menor quantidade, isso vai determinar a quantidade máxima que eu posso obter do CO2. Por quê? Porque eu não posso obter mais CO2 do que a quantidade de carbono disponível no sistema ou a quantidade de oxigênio disponível, dependendo de quem tiver em menor quantidade. Então, quer dizer, essa é uma reação que vai, né, e que eu posso determinar o ponto final dela conhecendo as quantidades dos dois reagentes e conhecendo qual é a relação estequiométrica que existe entre eles. Pois bem, existem reações, no entanto, que, embora eu possa escrever a reação como indo, né, 2NO2 se transformando em N2O4, ou seja, dióxido de nitrogênio produzindo tetróxido de dinitrogênio, né, esta molécula aqui, ela não é, digamos assim, um produto final único. Por quê? Porque ela também pode regenerar o NO2 inicial se quebrando. Então, na verdade, essa aqui é uma reação de dimerização, ou seja, duas moléculas dessa se acoplam, elas se unem para formar essa daqui. Então, logicamente falando, a quebra de uma molécula dessa vai retornar isso daqui. Por que que isso é diferente do caso do CO2? Bora! Porque depois que o carbono se queima em presença de oxigênio para formar CO2, não é uma coisa que parece muito sensata para a gente pensar na fumaça, né, no CO2 gasoso, ele se reorganizando na forma de carbono e oxigênio. Nunca se viu isso acontecer. Os mais puristas poderiam até dizer que existe uma probabilidade muito pequena de que isso aconteça, mas para fins práticos, isso é absolutamente irreconhecível como uma tendência natural que a gente possa observar numa reação química na natureza. Ou seja, uma vez que você queima alguma coisa, o produto, o CO2, ele não vai regenerar aquela substância que se queimou. Nesse caso aqui é diferente. Esta substância que pode se transformar nessa, com uma tendência não tão diferente dessa daqui se retransformar na substância original. Claro que essas duas aqui, essas duas são substâncias diferentes, ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, reatividade, tudo diferente, mas o fato é que esta se transformando nessa e esta daqui se transformando de volta na original, significa que eu não posso determinar claramente quem é o reagente limitante no caso dessa reação aqui. Por quê? Porque é uma reação que ela não tende a se completar. E por não se completar, não faz muito sentido dizer que o andamento da reação foi limitado por uma das substâncias. Não. Mesmo que todo o aparato experimental seja favorável para que o NO2 se converta em N2O4, vão existir ainda algumas moléculas de N2O4 que vão se quebrar e formar NO2. Quer dizer, isso é uma característica da reação em si, né? E toda vez que a gente tem esse esquema em que ambas as reações podem acontecer, eu vou usar a seguinte simbologia. Eu vou dizer que uma meia seta está indo e que outra meia seta está voltando. Ou seja, esta simbologia está querendo dizer que ambas as reações podem acontecer. Pode acontecer a reação direta, né, que está representada aqui em cima, como também pode acontecer a reação inversa, que seria a regeneração dos reagentes a partir dos produtos, né? E este tipo de sistema é o que a gente chama de um sistema que está sujeito às condições de equilíbrio químico, ou seja, o estado de equilíbrio químico é aquele estado no qual existirão tanto reagentes quanto produtos e que esse estado é o máximo que a reação pode avançar para frente. Quer dizer, mesmo que ainda existam reagentes, a reação não avança além daquele ponto. A gente precisa conhecer qual é este ponto e como o conhecimento desse ponto permite a gente modelar alguns comportamentos, né, químicos, algumas reações químicas. Um detalhe que é importante, às vezes pode-se encontrar esta seta aqui
né? E em alguns livros ou alguns trabalhos, o pessoal toma menos cuidado, eles usam essa seta, né? Essas duas setas não são a mesma coisa. Isso aqui é uma seta de equilíbrio químico, isso aqui é uma seta de ressonância. Não são a mesma coisa. Então, descrever o tópico de equilíbrio químico usando esta simbologia é um erro conceitual. Não façam isso. A gente precisa usar as setas certas para garantir o entendimento da nossa reação. E é por isso que eu usei esta seta aqui. Essa seta não é uma seta de equilíbrio. Por quê? Porque não existe equilíbrio entre esses dois e o CO2. Esses dois se transformam unicamente em CO2, sem que o CO2 se transforme de volta. Ou seja, essa é uma reação unidirecional. Ela só avança, ela não retorna. Essa reação aqui é uma reação bidirecional. Ela pode ir, mas ela também pode retornar, dependendo das condições experimentais que a gente tiver para o nosso sistema.